Ferramentas do ambiente CAD. Vamos lá, engenheiro. Professor Edenilson por aqui. E ó, versão 3.5 do Survey Master. Eu tenho um ambiente CAD e eu quero mostrar estas ferramentas aqui de desenho e de levantamento. Se eu vier em desenho, o que é que eu tenho? Toda uma série de ferramentas. 13 opções diferentes. Ponto é o nome mais lógico possível, né, querida pessoa? Você clica aqui na tela e insere um ponto. Ou, na realidade, esse é o jeito errado, né? Você é um técnico, é um especialista, você não pode ir fazendo as coisas de maneira aleatória. Então, por exemplo, ponto, eu confesso que eu não utilizaria por aqui. Eu pegaria e iria lá pela guia elemento, ou se não pelo TopoSurvey. Na ferramenta elemento também inseriria o ponto, ou a própria ferramenta de locação de dados. O que mais que nós temos aqui? Segmento. Selecionei segmento, venho aqui na memória, seleciono o ponto inicial e seleciono o ponto final, né? Perceba isso. Como eu disse, você tem que buscar ser técnico e não cometer erros de topologia. Então, sempre selecione pela biblioteca, porque isso, o que você vier daqui e tentar clicar naquele ponto, e naquele outro ponto, ó, o que ele fez aqui? Ele não coloca bem no ponto. Mesmo com as opções do Snap, você mudando aqui, não dá certo. Então, polilinha é a mesma coisa. Você vem aqui na biblioteca e vai selecionando os pontos dentro desse, ó, e vai criando a polilinha. Lembrando que essa é a primeira opção, a primeira ferramenta do CAD aqui do Survey Master, né? Provavelmente em versões futuras vai melhorar isso, vai melhorar as opções do Snap. Ele até tem aqui várias opções, porém ele ainda não tá legal nessa parte, né? De você vir daqui e ele pegar bem no ponto, por exemplo, com uma ferramenta de desenho. Por exemplo, se você pegar daqui uma polilinha e clicar dali, ó, ele não pega bem no ponto, né? Ele não seleciona, você não consegue selecionar do ponto ali, então ainda não tá legal. Daí o que mais? Ó, é só você cuidar do que tá dizendo aqui. Polilinha, você já fiz. Se eu pegar curva, ó, eu vou clicando e ele vai desenhando a curva, conforme eu disse. É só você cuidar do que ele está dizendo aqui na ferramenta, os pontinhos que ele está mostrando, né, querida pessoa. O que mais que eu tenho aqui? Arco, ó, também com 3 pontos. Entrei com os 3 pontos, ele criou o arco. Em seguida aqui, quadrado, utilizando uma diagonal, com um ponto no outro ponto e crio a diagonal. É óbvio, como eu disse aqui, para agilizar a aula, eu tô fazendo de qualquer jeito, né? Clico em um ponto, clico em um outro ponto, só para mostrar. No seu dia a dia, você tem que buscar ser técnico. Vem aqui, vai lá na biblioteca e busca os pontos na biblioteca. Por exemplo, ponto 11 o inicial e o ponto 12, o segundo ponto aqui neste método, para a criação do raio. Ele pega e cria o quadrado, porque a ferramenta que eu selecionei foi a próxima aqui, ó, quadrado utilizando um raio. Cuide como que tá os pontos ali. Vou dar um cancelado aqui. Em seguida um retângulo utilizando 3 pontos. Ó, selecionei um ponto, segundo ponto, terceiro ponto, ele criou o retângulo. Daí, posteriormente, um outro formato de retângulo aqui. Daí, o polígono, que é uma das ferramentas mais utilizadas. Porque isso? Cálculo de área, divisão de área, é tudo, né, utilizando esta ferramenta. Você pega, vem aqui, cria a área do dentro desse, vindo pela biblioteca, sempre reforçando isso. Eu seleciono um ponto, seleciono daí o segundo ponto aqui, ponto 10, por exemplo, venho na biblioteca aqui e seleciono o terceiro ponto, você vai criando polígono aqui. Ó, vou selecionar o ponto 8 aqui e perceba, ficou pertinho, né, os pontos uns dos outros aqui.
E enfim, você vai criando o seu polígono, daí é só ir seguindo aqui, dá um completo, ele cria o polígono, depois você faz a divisão de área. O que mais que nós temos? Círculo com 2 pontos, onde que você pega, clica em um ponto e clica no segundo, só ele deu um erro aqui, agora funcionou, e ele vai criar do círculo utilizando 2 pontos. Círculo com 3 pontos é a mesma coisa, ó, você clica nos 3 pontos, ele pega e cria o círculo. Lembrando que círculo com 2 pontos, você utiliza um raio que é da pessoa. Você entra com um ponto central, em seguida com o segundo ponto do raio. Daí, nota é uma anotação que você faz, eu nem vou mostrar daqui, né? Levantamento, de agora que vem as ferramentas interessantes. Introdução de 4 pontos, ó, cuide. Você tem 2 retas, daí você tem os pontos definidores destas retas, e você criado um ponto aonde que as retas se cortam. Ó, vou vir daqui em desenho, vou pegar a ferramenta de segmento e selecionar daqui, criar, dado um completo aqui. Agora eu vou criar do segundo, dado um completo aqui. Então vamos vir daqui agora, introdução de ponto. Selecione por meio do... Ah, aqui tem que selecionar dos pontos. Daí agora em seguida aqui, ó, eu vou entrando com os pontos, dou um completo, ele cria, né? Ele criou o ponto 13 lá. Veja que interessante. Só começou a chover, então vou dar sequência na aula aqui no escritório. Ó, o que mais que eu tenho aqui? Intersecção de 2 distâncias. Você tem 2 círculos se cortando, você quer pegar, né, e determinado ponto de intersecção entre os mesmos. Vou entrar com um ponto e outro ponto aqui, ele cria um círculo. Como eu disse, normalmente você já tem os círculos que você adicionou, né? Aqui eu vou adicionar somente para você pegar e ver como que funciona a ferramenta. Normalmente você tem os pontos, daí aqui ele pergunta qual dos pontos que você quer, dos 2 ou somente um deles. Quando você seleciona, ele deixa em azul, o que não está selecionado ele deixa em verde. Então perceba isso. Vou dar um cancelado aqui. Como eu disse, normalmente você já tem os pontos, daí para a criação dos círculos, você vem aqui e o correto é buscar na biblioteca, por exemplo, ponto 12, daí o segundo ponto vai ser do ponto 11 aqui, e ele cria um círculo. Em seguida você cria o segundo círculo, né? Aqui eu vou mostrar diretamente por aqui pela tela, porque senão essa aula vai ter meia hora e vai ficar super longa. Então, intersecção de entidades. Você tem 2 entidades que se cruzam e quer deixar os pontos de intersecção entre as mesmas. Eu vou vir daqui em desenho, vou criar, vou dar um completo aqui, vou criar uma outra, um outro segmento, poderia ser uma polilinha, por exemplo. Criei o segmento, vou vir daqui em levantamento, intersecção de entidades. Selecione por meio do objeto. Eu selecionei, perceba o que? Ele já mostrou o sentido, né, do objeto. Bem interessante. Daí, selecione o segundo objeto e ele cria o ponto, né, que é da pessoa. Você pode dar um completo, eu vou dar um cancelar para não poluir demais aqui a tela. Qual que é a próxima ferramenta? Distância em offset. Você tem um segmento e a partir do ponto de origem desse segmento determina distâncias em offset. Vou vir daqui, ó, só vou voltar daqui, distância em offset, selecione um gráfico, selecionei este ponto aqui, incida da quilometragem, ele deu a distância ali, eu vou colocar 0,2, por exemplo, ok? E ele fez o que? Ele pegou e inseriu, né, a distância de 20 centímetros, offset, eu vou dar de 1 metro aqui. Ó, ele criou o ponto em offset, ele criou os 2 pontos e você seleciona
pela tela da coletora, ou aqui por baixo, o ponto que quer inserir. Muito interessante, né, querida pessoa. Próxima ferramenta, intersecção em offset. Veja aqui que legal, não é intersecção no ponto, é uma intersecção utilizando o offset a partir de uma linha. Vou selecionei a por meio da entidade, distância do offset, eu vou entrar aqui com 0.8, daí eu voltei aqui e dei um OK. Ó, daí ele pegou lá naquele ponto. Seleciono o segmento de linha a ser cruzado, selecionei ele e ele cria o ponto lá. Muito interessante, né, querida pessoa? Eu posso dar um completo, ele excluiu as linhas, deixou somente o ponto que eu tenho em offset aqui. Posso deletar dele por exemplo. Ó, daí a intersecção utilizando dois offsets. Offsets da primeira e da segunda linha, da primeira e da segunda entidade. Eu vou colocar daqui de 0.5 a partir da primeira entidade, OK. Daí seleciono a entidade a ser cruzada e o offset dela. Eu também vou colocar o 0.5 aqui no seu dia a dia, daí você vê, né? Qual que é a aplicação, digamos que desses conhecimentos no seu dia a dia. Daí ele me dá os pontos, ó, 3 pontos que ele achou em offset, né? Utilizando offsets para ambas as linhas. Você vem aqui e mantém, e seleciona, melhor dizendo, qual ponto quer manter. Eu mantive o P3 ali, se não me engano, fugiu aqui, mantive, enfim, um dos pontos. Qual que é a próxima ferramenta? Número de vértices. Você seleciona uma entidade e ele vai definido vai dividido em um número de vértices. Entre com a quantidade de vértices que a entidade tem que ter, 3, por exemplo. E veja, ó, vértices não, né? A quantidade de segmentos que vai ser particionada. Eu poderia inserir daí o nome do ponto, por exemplo, OK, e ele cria, né? O ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Lá na guia elemento ele pega, né, e coloca de maneira separada pontos que eu crio por aqui. Qual a próxima opção? Distância, porém de uma maneira diferente. Antes eu particionei uma entidade em N vértices. Agora eu vou pegar e entrar com distâncias. Criar um ponto a cada determinada distância. Selecionei a entidade, daí entre com a distância. Eu vou colocar 0.3 porque eu tenho apenas 1.9 metro lá. OK, e ele entra com os pontos. Eu vou colocar por meio do ponto DA e ele vai criar da priori, seguindo nessa sequência, ó. A7, os pontos que ele criou, né? O que mais que eu tenho aqui? Tradução que parece ser de um offset aqui. Vou selecionar a entidade, tá ficando poluída aqui. Vou dar um offset de 2, OK. E como eu disse, tradução é um offset, onde que você seleciona qual offset que quer manter. Inverter sentido, o nome é bem simples e bem lógico, ó. Selecionei uma feição aqui, uma entidade, ele deu sentido, eu dou um OK, ele inverte o sentido, eu dou um completo, inverti o sentido da entidade, tanto que quando eu seleciono ela aqui, ó, mostra que está com sentido invertido. O que mais que nós temos aqui? Prolongar, eu tenho uma entidade e eu quero prolongar dela. Eu pego e entro com a distância de extensão. Ele vai, a partir deste ponto aqui de cima, adicionar mais 1 metro para lá. Ó, veja, também é muito interessante. O que mais que nós temos aqui? Divisão de área, daí eu tenho que ter um polígono. Vou pegar de entrada aqui, rapidamente com um polígono. Digamos que seja um polígono bem irregular aqui. Dou um completo. E daí o que ele vai fazer daqui em seguida? Eu venho na divisão de área, seleciono a feição aqui, em seguida seleciono, olha só, cuidado, né, o que ele está dizendo, a borda inicial. Incida o tamanho da área. Ele está ali com 62 metros, né? É só um exemplo aqui. Eu vou entrar com vou dar um OK, daí
Ó, o que que ele pede? O nome do ponto que ele vai criar de um ponto de cada lado, né? Eu ia dizer daqui, mas eu não consigo mostrar por daqui, né? Pela coletora. Área, qualquer coisa assim, divisão de área, ele insere, né? O divisão de área ali, o ponto área e o ponto área 1. Se eu der de um completo, ele cria os pontos. É só fazer da locação dos mesmos. Inclusive, você poderia selecionar dele e ó, tem a opção locada aqui embaixo. Daí em seguida, um cálculo de ângulo. Perceba o que? Que na ferramenta já diz tudo, ó. Você tem 3 pontos e vai determinar do ângulo, porque você tem um ponto central e um ponto de cada lado, definidor de cada uma das arestas, ou que seja, né, dos segmentos de reta. Ó, até vou cancelar daqui, vou fazer de novo, que é para você ver bem certinho. Ponto central do canto, é o ponto base, né? Seleciono por meio do ponto, por meio do segmento de reta. O segundo ponto é o segundo segmento de reta. Ele mostra aqui o ângulo, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Daí distância, o nome é mais simples e lógico, impossível, né? Você seleciona a ferramenta, clica na tela, ele vai dar a distância 2D, distância 3D também, as coordenadas do ponto inicial e do ponto final. Daí, ponto para a reta. Você tem... eu deveria ter por meio do selecionado ponto. Ó. Vamos de novo aqui, selecione um ponto, vou selecionar aquele ponto. Selecione uma linha, vou selecionar desta linha aqui. Dou um OK e ele informa, ó, o ponto tá com P, a D como D, o A e o B, né, são o ponto inicial e final da reta. Ele informa aqui as coordenadas de cada um deles, do P, de A e de B também, e aqui embaixo a distância do ponto para a reta. Faltou o que? Área. A área é bem simples, você vem aqui, vai clicando, e ele já dá o cálculo da área 2D, área 3D. Ou se não, você pega, vem na memória e seleciona pela memória aqui, o que é um jeito, digamos que técnico de fazer da coisa neste caso.